I'm responsible for providing oversight for Pathfinder and Adventure clubs in South America Division. The city that I live is Brasilia. In South America Division, there are 8 countries: Argentina, Uruguay, Paraguay, Peru, Bolívia, Chile, and Brazil. In South America Division, there are like 10,000 Pathfinder clubs with 263,000 total members and 5,700 adventure clubs with 100,000 total members. That, if you like adventure, if you like challenges, if you like having friends, I invite you to be a Pathfinder now. Vocês entenderam o que eu falei? Eu não falei para vocês. Eu falei isso para uma pessoa aqui nesse auditório. É que, vocês estão sabendo, o Silvio falou, tem um plano de 2 meses que a gente na divisão sul-americana passa tentando aprender a falar yes ou no em inglês, né? E eu tenho um grande privilégio hoje de manhã, não só de estar na igreja com vocês aqui, mas também de poder convidar e trazer a minha professora de inglês. Ela não fala uma palavra em português. Então, eu tentei falar só para ela, só para ela. Quero apresentar a vocês Yvonne Kramer, está do lado da minha esposa Sônia. As duas podem se levantar aí, ok? Uma saudação aí, uma saudação para Yvonne, saudação, ok. Ela é uma ótima professora de inglês e no curso de inglês eu aprendi muitas coisas. A primeira delas é que quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. Quanta coisa eu preciso saber, né? Mas realmente é um desafio a gente poder se comunicar em inglês. E é a primeira vez que a minha professora vem numa igreja adventista e está vindo numa igreja de fala portuguesa. Espero que ela tenha o dom de línguas agora para entender alguma coisa do sermão em português. Depois eu quero que vocês abracem a ela, por favor, e que ela se sinta bem aqui no nosso meio, na nossa família, a família dos Adventistas do Sétimo Dia. Você está feliz hoje? Está bastante feliz? Então, em vez de falar inglês, porque até eu falo lá no Brasil o seguinte, nós temos que aprender inglês, porque português nós já sabemos, né? Então, eu falo assim, já que a gente sabe um pouquinho de português e menos ainda de inglês, mas alguém de vocês aqui sabe falar em brasileiro? Em brasileiro. Então eu quero que você treine um pouquinho agora e abrace 3 pessoas falando uma frase em brasileiro. Uma frase em brasileiro. E a frase é Ohayô she rembirrecô. Vamos aprender? Ohayô she rembirrecô. Repita aí. Ohayô she rembirrecô. Mais uma vez. Ohayô she rembirrecô. Então, essa é a frase em brasileiro mesmo, uma frase em brasileiro, que significa em Guarani. Ok? Abrace 3 pessoas aí e fala, Ohayô she rembirrecô. Vai aí, levanta aí, levanta aí. Ohayô she rembirrecô. Ok. Como é que você vai falar uma frase? Como? Como que você fala uma frase se você não sabe o que a frase significa? Como você diz isso? Que você diz uma frase e não sabe o que significa. Tudo bem, eu sou um pastor, então entende-se que o pastor não vai falar coisa errada, né? Mas às vezes fala, né? Eu não falei nada errado e nem ensinei nada errado para você. Espero que todos os maridos aqui usem essa frase todo dia. Porque essa frase significa assim, te amo muito, minha esposa. Então, 2 mulheres se abraçando e dizendo, te amo muito, minha esposa, ou 2 homens se abraçando, não é muito legal, né? Bom, como vocês sabem, a gente trabalha com desbravadores na América do Sul.
e aventureiros, é um departamento exclusivo e tem sido uma grande bênção o crescimento de desbravadores e aventureiros lá na América do Sul. Para vocês terem uma noção, em vez de falar de números, que eu já falei de números em inglês, né? Então, para não falar de números, porque números é meio assim, a gente fala em termos da relação do crescimento da igreja. Você sabe que lá, graças a Deus, a igreja cresce bastante. Enquanto cresce a igreja na América do Sul, o clube de desbravadores cresce 3 vezes mais que a igreja. Então, enquanto fundamos uma nova igreja, fundamos 3 novos clubes de desbravadores. Enquanto funda uma nova igreja, fundamos 5 clubes de aventureiros. O crescimento do clube de aventureiros é quase 3 vezes mais que o clube de desbravadores ainda. Então, realmente é um grande crescimento. E para você ter uma noção, eu tenho um vídeo aqui. Esse vídeo vai mostrar um pouquinho as imagens da América do Sul. Sei que a maioria é do Brasil, mas parece que tem gente de outro país hispano aí. Imagens da América do Sul, dos nossos bravadores e um resuminho do nosso Campuri, lá que aconteceu em Barretos, o Campuri da Divisão Sul-Americana. É o outro? Não é esse, é o outro vídeo? É esse aí, ok.
perguntar para você se tem alguém aqui que foi desbravador ou que participa do Clube dos Bravadores. Ok, muito bem, é assim que funciona mesmo. O Clube dos Bravadores é a maior fonte de evangelismo constante que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também o Clube dos Bravadores é a maior fonte de conservação. Por quê? Porque quem está no Clube dos Bravadores está tão envolvido nas atividades da igreja que ele acaba não tendo nem tempo para pecar. Às vezes até queria pecar, mas não tem tempo. Né? Agora, outra grande bênção do Clube dos Bravadores é que o Clube dos Bravadores é a maior fábrica de líderes que nós temos na Igreja Adventista. 100% dos voluntários de um ano em missão foram desbravadores. 90% dos pastores na América do Sul foram desbravadores. 75% a 85% dos anciãos de igreja foram desbravadores. Entre 75% a 80%, 85% dos líderes de pequenos grupos foram desbravadores. A maior fábrica de líderes que nós temos. E vocês têm o Clube dos Bravadores aqui. E eu estou fortalecendo isso com vocês, para que aqueles que ainda, quem sabe, têm um filho e não está no clube, saibam de que essa é a melhor experiência para a vida. Nós temos 3 grandes coisas como igreja. A primeira delas, com respeito a Clube dos Bravadores e Aventureiros, é evangelismo, conservação e fábrica de líderes. Se nós queremos fazer essas coisas acontecerem dentro da igreja, o clube é uma ótima oportunidade para isso. Mas para o desbravador, para o adolescente, nós falamos 3 outras palavras. E as 3 outras palavras são um pouquinho diferentes. Foi aquela que eu tentei mencionar ali no meu inglês. Né? Quais são as palavras? Se você gosta de aventura, se você gosta de ter amigos, se você gosta de desafios, então seja um desbravador. Então nós preparamos um vídeo de 45 segundos, 50 segundos, e esse vídeo foi mostrado na TV Novo Tempo, em muitas vezes, talvez, não sei se aqui vocês acompanhem pela internet, também foi mostrado. E o videozinho é para mostrar para algum adolescente, algum outro, ou para o adolescente convidar o outro amigo, porque no vídeo a gente tem essas 3 palavras. E o teste agora para você é ver se você consegue enxergar no vídeo essas 3 palavras. Aventura, amigos e superação, ou vencer desafios. Vamos ver. Desbravador? Eu curto. Eu curto. Eu curto ser desbravador. Bom, falando em desafio, eu estou com um novo desafio agora aqui. Não sei se vai ser possível. Eu sei que talvez você possa se assustar, não se preocupe. Eu sou mestre em bombas, então, e eu sei que o carpete aqui, ele não é inflamável. Está preparado? Preparados? Ok. Trouxe o colete e a prova de bomba? Ok. Me perdoem a vergonha, é que eu pensei que o Dollar Tree era uma loja confiável para comprar uma bomba. Mas tudo bem, tudo bem.
deixa para lá. Vamos ao sermão, vamos à meditação. Acontece muitas vezes com você isso, não acontece? De você esperar uma coisa acontecer e não acontece, né? De você preparar tudo para que aconteça, mas não acontece. Não acontece? É uma bomba especial. Uma bomba especial. Você pensava, né? Você pensava que ia ser na hora. Você não coloca o dedo na tomada, por quê? Porque o choque é na hora. Você não coloca a mão no fogo, por quê? Porque queima na hora. Mas pode ser que alguém, né, não devolve o troco, depois não devolve o troco, depois pega dinheiro emprestado do pai e não devolve, pega dinheiro escondido na bolsa da mãe e não devolve, passa um tempo, aí rouba uma coisinha aqui, rouba uma coisinha lá, é só uma coisinha na loja, é só uma coisinha ali, afinal de contas aqui tem muita gente rica, pegar uma coisinha ali não tem problema. Vai numa casa e acaba pegando uma coisinha ali que a pessoa não vai sentir falta, vai uma aqui, outra ali, outra lá, e vai fazendo isso, e quando você menos espera, o que pode acontecer? Um ladrão, você acha que o político no Brasil, aqueles camaradas que hoje estão roubando milhões, ou roubaram milhões, você acha que eles começaram assim? Ele começou com uma coisinha aqui, outra lá, outra aqui, outra lá, e quando menos espera, as coisas acontecem. Você acha que uma pessoa, por exemplo, bom, ele gosta de batata frita, ele gosta de sorvete, ele gosta de refrigerante, ele gosta de chocolate, e come todos os dias isso. Batata frita, sorvete, refrigerante, chocolate, todo dia. Batata frita, sorvete, refrigerante, chocolate. O que vai acontecer? E quando menos espera... Não, isso não. Ninguém vai explodir, por favor. Ninguém vai explodir por causa de comer batata frita. Mas o que eu quero ilustrar para você é a consequência. A consequência. Você faz uma coisa... E como não tem uma consequência errada, você usa uma desculpa. Eu não acho que é errado isso. Eu acho que não vai fazer mal isso para mim. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ele pensa, não, câncer não é para mim. Eu conheço uma pessoa que morreu com 90 anos, fumou a vida inteira e morreu sem câncer. Então, como o resultado da nicotina não é imediato, mas é muitos anos depois, a pessoa às vezes, acho que eu vou continuar fumando. Que coisas acontecem na sua vida e na minha vida que nós fazemos que não são exatamente erradas, mas que a consequência no futuro vai ser uma explosão, vai ser uma desgraça, vai ser uma vergonha. Eu estava lendo a situação sobre uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional, que o chefe, o dono dessa empresa, fez um desafio. E ele colocou no jornal o seguinte, estou precisando de empregados nessa empresa. De empregados. Vou pagar $10 mil mensais. Eu não sei se $10 mil mensais é muito ou pouco aqui, não sei. Para o Brasil é muito. Né? $10 mil mensais. E muita gente se inscreveu para trabalhar nessa empresa. E as pessoas, a primeira pergunta era, o que eu tenho que fazer? E ele, não se preocupe, você vai fazer o que você gosta de fazer. E colocou cada um para fazer o que gosta de fazer. Mas incrível que possa parecer, quando chegou o final do mês, as pessoas não quiseram receber os 10 mil. Então parece que essa experiência deu assim, o que está acontecendo? Eles não querem receber os 10 mil. O patrão chegava, entregava o dinheiro, mas eles não queriam. Não, é que tá bom e tal, mas não, esse salário eu não quero. Eu não quero o salário. O que você acha? Se você encontrasse uma pessoa que dissesse assim, olha, sei de uma empresa que paga $10 mil por mês para fazer o que você gosta. Você iria ou não iria? Abra a Bíblia em Romanos. E vamos ver essa história no capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículo 23. Que diz aí, Romanos 6, versículo 23. Bom, você conhece, quem sabe, até de cor, não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Traduzindo a parábola que eu tentei mostrar para você aqui, é mais ou menos isso. Nós temos um inimigo dos seres humanos. Esse inimigo dos seres humanos não está na Coreia do Norte. Esse inimigo dos seres humanos não está na Síria. Esse inimigo dos seres humanos não está na América. Esse inimigo dos seres humanos quer destruir todos os seres humanos. E esse inimigo tem uma indústria que se chama indústria do pecado. E ele oferece emprego grátis para você fazer o que você gosta. Por que as pessoas pecam? Porque é ruim pecar? Por que as pessoas pecam? Porque é um sentimento muito ruim? Porque, não, eu fui obrigado, eu não gosto, mas eu pequei, não sei, eu não gosto. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa faz o que com a gente? Faz o quê? Faz com que a gente goste do pecado. E às vezes nós usamos uma desculpa do seguinte: bom, eu fiz, mas antigamente era pecado, hoje não é mais pecado, hoje é meio normal, todo mundo faz isso. Não é exatamente uma coisa errada, mas o pecado tem consequência, não tem? Qual é a consequência final do pecado? Qual é? É a morte. E você quer morrer? Apesar do jogo da baleia azul, não é? Ninguém quer morrer. Uma pessoa normal, em saúde mental, não quer morrer. Eu não quero morrer. Eu quero receber o salário de $10.000 para pecar? Não, eu não quero. Eu só quero pecar, mas eu não quero receber a consequência. Eu só quero pecar, mas eu não quero morrer. Acho que temos que fazer algum estudo sobre esse assunto, não temos? Vamos lá para a Bíblia em Gênesis. Abra a Bíblia em Gênesis e vamos entender um pouquinho uma sequência que aconteceu ali. Gênesis capítulo 3. Bem no comecinho da história da nossa terra. Gênesis capítulo 3. Você tem aí, em Gênesis capítulo 3, a história de Adão e Eva, versículo 6. E quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom e era gostoso, agradável aos olhos, ela então desejou comer e pegou do fruto e comeu e deu ao seu esposo e ele comeu. Foi a primeira vez que Eva entrou no shopping. Entrou no shopping e não teve jeito. De lá para cá, é uma atração tremenda, né? Qual que era a consequência de comer do fruto? Qual era? Se vocês comerem do fruto, qual era a consequência? No dia em que comerem, morrerão. Adão e Eva morreram naquele dia ou não? O que vocês acham? Não. Adão viveu 930 anos. Então, peraí, então Deus falou errado alguma coisa, porque ele falou no dia que vocês comerem, morrerão. Na verdade, no dia que Adão e Eva comeram, eles morreram. Sabia? Morreram. O que eles sentiram? Vergonha. O que eles sentiram? Medo. O que eles sentiram? Temor de Deus. O que eles sentiram? Vontade de se esconder. O que eles sentiram no dia que eles pecaram? Vou ficar longe da igreja. O que é a vontade de ficar longe da igreja? O que é? É a vontade natural do pecado. Eu não preciso da igreja, tenho na internet. Eu não preciso ir lá, eu posso ficar em casa, tranquilo. Vontade de ficar com Deus é exatamente o oposto do que o inimigo quer com você e comigo. Adão e Eva, no dia que comeram, começaram a morrer. E foram morrendo aos poucos. Aos poucos. Demorou para Adão ficar com o cabelo branco. Eu acho que demorou. Não foi com 52 anos. Foi com muito mais. Eu imagino que quando chegou lá pelos 600 anos, Eva olhou, nossa, que cor de cabelo diferente está acontecendo aí, né? Nós morremos aos poucos, todos os dias. Se nós estamos distantes de Deus, o que acontece é que a consequência não é imediata. Você não vai ficar longe de Deus e vai morrer agora.
Mas quem que é o doador da vida? Quem é? Deus. Quem é que dá para você vida em vida e abundância? Quem é? Jesus. Se Jesus me dá vida em vida e abundância, e eu quero viver e viver bem, o que eu faço? Tem que ficar perto de Jesus e longe do pecado. Mas vamos ver a consequência um pouquinho mais para frente, em Êxodo, aliás, em Gênesis ainda, um pouquinho mais para frente, capítulo 5. Vire a página aí da sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 5. E Adão viveu 930 anos e morreu. Veja que 49 versículos depois que ele pecou, ele morreu. Claro que 49 versículos depois significou 930 anos, não é? Mas veio a consequência final, veio, morreu. Mais ainda, se você continuar lendo no capítulo 5, vamos fazer rapidinho, ver se você consegue pegar aí a linha, olhando na sua Bíblia aí. Capítulo 5, versículos 6 a 8, fala de Sete. E ele viveu ao todo 912 anos, versículo 8, e morreu. Consequência do pecado, morreu. Mais ainda, se você ler o próximo versículo, 12 a 14, aliás, 9 a 11, você tem aí de Enoque, né? Enos, que viveu 90 anos. 90 anos. Depois teve filhos e filhas e ainda viveu 815 anos e, quando chegou com 905, morreu. Quando chegar para você ler de Cainã, 910 anos e morreu, versículo 14. Depois você lê de Malael, que viveu 895 anos e morreu. Depois Matusalém, que foi o homem que mais viveu, 969 anos e morreu. Bem, é isso da consequência. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Por quê? Porque pecado é separação de Deus. Então, se você está separado de Deus, você morre. Você talvez não vai morrer com 50 anos, ou com 80, ou talvez morra com 90, mas vai morrer. Só que a morte mesmo, a consequência do pecado, não é essa morte física, que isso todos nós sofremos desde que o pecado entrou nessa terra. O pior de tudo não é isso, porque para o que vive em Cristo Jesus, mesmo a morte é o quê? É uma bênção, porque está seguro em Jesus, e quando ele vier vai ser ressuscitado e vai para o céu. A consequência final do pecado qual é? É a morte chamada morte o quê? Eterna. Morte eterna. Como é que é a morte eterna? Morte eterna não tem jeito. A morte eterna significa o quê? Que não existe ressurreição para essa morte eterna. Então, nenhum ser humano já passou pela morte eterna. Todos que viveram desde Adão até aqui já passaram pela morte física. Essa morte mesmo. Mas no final de tudo, quando Jesus voltar, e depois vocês conhecem a história que vai acontecer, aqueles que escolheram o pecado vão receber a consequência final, que é a morte eterna. Bem, eu preciso ter medo da morte quando ela chegar para mim, se eu estiver em Jesus? Não. Não preciso. Eu vou sofrer? Vou. Meus familiares vão sofrer? Espero que sim, um pouquinho. Mas é a morte física. Qual que é a nossa esperança na palavra de Deus? Qual é? E aquele que vive em Cristo, mesmo que morra, viverá. Eu não sei quantos de vocês tiveram a triste notícia de receber há pouco tempo ou há muito tempo a informação de que seu pai ou sua mãe faleceu. Eu tive essa triste notícia há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás. Eu estava na Bolívia e meu pai estava numa cirurgia e não resistiu à cirurgia e faleceu. Todos vocês que já passaram por essa notícia sobre o pai ou sobre a mãe, podem, quem sabe agora, estar sentindo um pouquinho ou rememorando aquele sofrimento. Eu tive que pregar no sepultamento do meu pai. Mas eu estava com uma mistura de felicidade e tristeza. Por que estou triste? Claro, pela morte.
Mas por que eu estava com uma pontinha de felicidade? Por quê? Porque o inimigo não venceu meu pai. Meu pai, por amor ao Senhor Jesus, morreu firme na fé, esperando a esperança da ressurreição. Então, o caso dele está seguro. Eu que estou vivo tenho que lutar por quê? Porque o pecado todos os dias me assedia. Para quê? Para que eu faça o que me dá vontade de fazer e não o que é a vontade de Deus. Que coisas você está fazendo, ou eu estou fazendo, que não são totalmente erradas aos olhos das pessoas, mas que podem me levar a ter uma consequência errada, uma consequência triste, uma consequência desastrosa no final. Você gostaria de dar uma notícia triste para o seu pai e de ligar para ele e dizer assim: pai, estou aqui na cadeia. Por que você está na cadeia? É porque eu andei vendendo droga e tal, eu estava traficando e tudo, e você vê, infelizmente me pegaram, mas eu não fiz uma coisa exatamente errada. Eu mesmo não estava fumando, eu mesmo não estava usando, eu só estava levando para o outro e tal, etc. E cada um tem a sua desculpa. Na verdade, desculpa dos pecados, a gente tem desde Adão e Eva, não é? Quem foi o culpado? Não, não fui eu, foi ela. Não, não foi ela, foi o outro. Não, foi o outro, foi o outro. E nós não assumimos. A palavra de Deus conta muitas e muitas histórias de pessoas que tiveram consequência imediata dos seus erros e pessoas que tiveram consequência demorada dos seus erros. É tal como uma bomba de efeito retardado. É uma bomba, mas ela não explode quando você quer. Ela vai explodir quando você menos espera. A gente conhece a história de Abraão, está em Gênesis capítulo 16, vou colocar umas páginas para frente aí, você vai achar Gênesis 16, e aí a gente tem a história de um pecado cometido por Abraão. Abraão dormiu com Agar. Capítulo 16, versículo 4. E ela engravidou. Parece uma inconsequência isso, não uma consequência, né? Porque se ele dormiu, como que ela engravidou? Né? Então, na verdade, ele ficou acordado. A consequência imediata desse pecado de Abraão, qual foi a consequência imediata? Ela engravidou. Consequência imediata. Talvez não descobriu na hora, mas descobriu depois. Né? Aí, quando você vai um pouquinho mais para frente, versículo 4, e ela, então, ficou sabendo que estava grávida, e então, uma consequência em seguida, ela começou a desprezar a Sara. Olha aí a consequência, olha a consequência. Foi um pecado aqui, esse pecado aqui, a consequência imediata foi que ela engravidou. Pode ser que talvez não tenha engravidado. Às vezes acontece, ou muitas vezes acontece. A pessoa faz esse pecado e não engravida. Então pensa, não, ainda bem que não engravidou, ufa, ainda bem. Não engravidou, tudo bem e tal, meu pai não sabe, os pais da minha namorada não sabem, então está tudo bem, não engravidou. Beleza. A consequência em seguida foi aqui que ela desprezou a Sara. Mas, se você vai mais para frente, no capítulo 21, versículo 9, acompanhe na sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 21, versículo 9. 16 anos depois, qual foi a consequência? Eles estavam dando uma festa, que estavam desmamando lá o Isaac, né? E então Sara viu que o filho de Agar estava o quê? Zombando da situação. Olha aí. Claro, zombando, estamos cuidando do menino aí, zombando. Mas essa não é a consequência ainda. Essa é uma consequência demorada, 16 anos depois. Mas se você for no capítulo 25, Gênesis capítulo 25, versículo 18, você vai ver uma situação aí interessante. Gênesis capítulo 25, versículo 18. E eles, final do verso, e eles viveram em hostilidade para com todos os seus irmãos. Então veja, quase a hostilidade entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Hostilidade, consequência demorada do pecado. Mais ainda, hoje, 1000 anos depois da situação, 1000 anos depois da situação, o que tem hoje?
guerra de israelita com palestino, palestino com árabe, árabe com não sei o quê. Você sabe que bomba de efeito retardado é o Estado de Israel e os palestinos e aquela situação toda lá. Cada coisa que você faz para o bem ou para o mal tem uma consequência. Então, eu não coloco o dedo na tomada, porque a consequência é imediata. Eu não coloco a mão no fogo, porque é imediata. Mas algumas coisas eu faço e não tem problema, porque não deu nada, não deu nada. Eu era pequeno e um freguês da nossa loja foi lá e comprou uma coisa e deixou uma ponta de cigarro num lugar que tinha ali, para quem fumava, deixava ali. Só estava eu na loja e eu pequeno pensei, pelo jeito deve ser bom esse negócio. E eu peguei aquele cigarro, vou confessar o pecado publicamente aqui, tá bom? Não falem para minha mãe, tá? Fui lá no banheiro, escondido, acendi o cigarro para eu experimentar. E eu experimentei. Consequência imediata, qual foi? Consequência imediata. Comecei a tossir. Nossa, que negócio ruim. Eu pensava que era bom, porque o pessoal fumando, deve ser bom. Consequência imediata, comecei a tossir. E então, eu nunca mais experimentei esse negócio. Foi só aquela vez. Mas se eu continuasse, qual seria a consequência? Qual seria? Talvez demoraria 20 anos, 30 anos, 40 anos, para vir uma doença ou uma coisa parecida. Né? Nós cuidamos com aquilo que é imediato, mas esquecemos, ou nos olvidamos em espanhol, nos olvidamos do resultado que pode ser lá na frente. Eu quero que você tenha bem claro na sua mente, e eu na minha, de que nós podemos, bem devagarzinho, estar fazendo coisas que vão ter uma consequência negativa. A apostasia não ocorre de um dia para a noite. Uma pessoa não está firme com Deus aqui, animado com Deus, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, buscando comunhão com Deus, força com Deus, e de uma hora para outra ele apostatou da fé e tal e tal. Essas coisas não acontecem. Elas são o quê? Devagarzinho, devagarzinho. Se eu perguntar a você, você quer abandonar Deus? Você quer viver sem Deus? Você quer viver sem Jesus no coração? Não, eu não quero. Aquela pessoa que abandonou a fé, abandonou Jesus, ficou longe de tudo e está experimentando viver sem Deus, ela não tomou essa decisão simplesmente de uma hora para outra. Ela foi como consequência. É mais ou menos como aquela experiência que alguns alunos da Escola Adventista fizeram lá em São Paulo. Numa Escola Adventista fizeram a feira de ciências e uns alunos resolveram fazer um negócio. Eles resolveram fazer uma experiência com 2 vasos de girassol. Então, um vaso de girassol, eles regaram com água. O outro vaso de girassol, eles regaram com um refrigerante preto, que é vendido em muitos lugares do mundo aí. Né? Então, todos os dias, eles colocavam um pouquinho de água num vaso de girassol, e no outro vaso de girassol, eles colocavam esse refrigerante preto aí e tal. O que você acha que aconteceu no primeiro dia? Diferença das duas plantas? Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Depois, eu não sei se foi depois de 1 semana ou 2 semanas, uma flor estava completamente morta e a outra virando para o sol. O sol ia para cá e para lá e ela virando para o sol. A mesma coisa é com coisas que você acha que, bom, eu estou só mentindo, mas é só uma mentirazinha pequena. É só para eu me livrar da multa. É só para eu não sei o quê. Mas é só um negócio para eu não me dar tão mal. E a gente vai usando desculpas e desculpas para cada vez mais, infelizmente, se afastar de Deus. Eu quero desafiar você a pensar na mulher adúltera. A mulher adúltera não nasceu como um bebê adúltero. A mulher adúltera não cresceu como uma criança adúltera. A mulher adúltera não se tornou uma jovem adúltera e depois, então, uma mulher adúltera. Não foi assim. O pecado, ele vai aos pouquinhos. Então, quem sabe,
imaginando ali, o menino está ali e tal, mas daqui a pouco ele começa a ver umas imagens. Aí ele vai crescendo e imagens só não são suficientes. E aí se torna um jovenzinho, um adolescente e tal, e começa a ver uns filmes. E esses filmes têm aquelas mulheres pobres que não têm dinheiro para comprar roupa. Tem algumas mulheres pobres, infelizmente. A pobreza é muito grande hoje, né? Então, como elas não têm dinheiro para comprar roupa, elas filmam, tiram fotos e tal, para tentar sobreviver. Que um problema sério, né? Então, ele fica olhando essas coisas e vai aos poucos, e aos poucos, e aos poucos. Quando finalmente acontece de descobrir que ele está num pecado tão sério, puxa, o que aconteceu? Quais são as coisas em sua vida que você precisa fazer um stop, né, que precisa parar, que você precisa dizer, não, eu não vou continuar fazendo isso. Quais são as coisas? Ou quais são as coisas que você não está fazendo, mas tem que começar a fazer, porque você precisa. Por exemplo, como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Você diz assim, pastor, mas eu faço uma oração todos os dias. Sim, mas para você querer ficar eternamente com Jesus no céu, é importante você já meio esquentando os assuntos, né? Você não vai chegar lá no céu, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. E agora? Agora vai ficar a eternidade aqui, mas acabou o assunto, não tem mais nada a conversar com Jesus. Vamos treinar? Vamos treinar os assuntos desde agora? Consequências. Eu quero que o Senhor Jesus me livre do pecado. Eu quero que o Senhor Jesus me livre de fazer coisas erradas. Eu quero que o Senhor Jesus me afaste daquilo que me traz más consequências. Para isso, a gente tem um herói na Bíblia. Vamos lá para Gênesis, voltando ainda um pouquinho. Lá onde nós estamos no capítulo 5, nós temos ali as pessoas que morreram. Ele viveu 900 anos e morreu, 930 anos e morreu, 962 anos e morreu. Mas no meio da história, versículo 21, a gente tem um negócio diferente. Vamos ver o que aconteceu aí? Versículo 21. Versículo 21 em diante. E Enoque viveu 65 anos e foi pai de Matusalém. E depois que ele se tornou pai de Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. E então, vejam, Enoque viveu, versículo 23, viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e ele não foi mais encontrado porque Deus para si o tomou. No meio da história de gente morrendo, aparece a história de alguém que não morreu. Onde é que está Enoque hoje? Está no céu. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu também? Então, se queremos ir para o céu, vamos aprender com Enoque? Qual que era o estilo de vida de Enoque? Ele andava com o pecado. Ele andava vendo aquilo que não presta. Ele andava enchendo os seus olhos com tudo aquilo que é errado que existe por aí e tal. Ele andava por aí ouvindo fofoca de tudo quanto é mentira, de tudo quanto é coisa que as pessoas fazem de mal e tal. Ele andava o tempo todo curioso para descobrir quais eram os novos pecados que foram inventados pelo inimigo. Era assim? Enoque andou com Deus, andava com Deus. E chegou um ponto da sua conversa com Deus, que Deus falou assim, Enoque, é o seguinte, vem cá morar comigo, porque aqui a gente tem mais tempo para conversar. E Deus levou Enoque para o céu. A mesma coisa com outro homem, que é o meu herói predileto da Bíblia. Esse homem tem uma história muito bonita em Êxodo. Eu tenho muitas coisas que me identifico com esse homem. Esse homem liderou um povo e fez um acampamento. Eu gosto muito de acampamento e ele também. Esse homem gosta muito mais que eu, porque Moisés ficou quanto tempo acampado? Me ajudem aí. Quanto tempo Moisés ficou acampado? Hã? Pensa bem aí. Quanto tempo Moisés ficou acampado? Eu já participei de uns 270 campuris e de acampamento nem sei. É campuri, acampamento que não acaba mais.
quase que 1/3 do tempo eu passo em barraca, em vez de em hotel, outra coisa assim. Eu gosto de acampar. Mas Moisés ficou 80 anos em barraca. É só você estudar a Bíblia lá. 40 anos quando ele fugiu lá dos egípcios, e depois mais 40. 80 anos em barraca. Moisés é o meu herói da Bíblia depois de Jesus. E eu gosto da história de Moisés, porque Moisés, ele tem um final feliz. E eu quero ter um final feliz quando Jesus voltar. Outras coisas que eu tenho da história de Moisés, é que, por exemplo, Moisés quando nasceu, o que diz lá em Êxodo capítulo 3? Que Moisés quando nasceu era um menino muito bonito, era formoso. Nesse ponto não tem muita coisa em comum, mas é só para lembrar você, né? Que ele nasceu bonito e por isso viveu, né? Apesar que toda criança nasce bonita, né? Eu vou ter o meu primeiro neto daqui quantos dias? Daqui 2, 3 dias? 2 dias. Daqui 2 dias eu vou ter meu primeiro neto, quer dizer, uma netinha. Vai nascer a Eva. Espero que ela não coma do fruto proibido, né? A Eva. Quando eu nasci, primeiro filho, primogênito, minha mãe, quando recebeu, eu nasci com 8 meses, por isso que eu não sou tão alto, 8 meses, meu irmão é 1,92 m, então ele passou, e eles me colocaram no colo da minha mãe. E minha mãe, com seu filho primogênito no colo, começou a chorar. E a enfermeira que estava do lado, ficou emocionada e chorou também. Você sabe que o negócio de choro é meio contagiante, né? Um está chorando, daqui a pouco outro chorando, daqui a pouco todo mundo chorando. A mesma coisa o riso também, que é contagiante. E a enfermeira disse assim, nossa, que momento lindo esse. A mãe com seu primeiro filho no colo, sentindo essa emoção e tal, e chorando, né? E minha mãe disse, não, mas eu não estou chorando porque... eu estou chorando porque ele é muito feio. Tinha nascido com a cabeça meio torta assim, tal, careca, desdentado, e tinha uma gosma em volta assim, não sei se porque nasci com 8 meses, tinha um negócio em volta assim, muito feio. Quando a mãe contou isso para mim, eu fiquei muito... aumentou minha autoestima, né? Nesse ponto, Moisés era diferente, que ele nasceu bonito, nasceu bonito. Mas não importa se você nasceu feio ou nasceu bonito. O importante não é tanto o que aconteceu com você no passado. O importante não é se agora você é pobre ou se você é rico. O importante agora não é se, peraí, eu tenho muita oportunidade ou pouca oportunidade. Se agora você está sofrendo injustiça ou não. Se agora você está com, quem sabe, sofrendo pessoas perseguindo você ou não. Se agora você está doente ou não. Mesmo não importa se você tem um câncer ou não. O importante é como será o final da sua vida. Qual é a consequência final? Se você está com Deus, qual é a consequência final? O convite para a vida eterna. O que aconteceu com Moisés? 120 anos de idade. E ele não usava bengala, não usava óculos, porque também não tinha, né? Andando lá, subindo a montanha. Ele gostava de escalar a montanha. Chegou lá em cima da montanha, Deus falou, Moisés, está vendo a terra prometida? Sim, sim. Pois é, você não vai entrar lá não. Não? Não entrou não. Você se lembra de um pecado que se cometeu lá atrás? Quando eu falei que era para falar para a rocha, e você bateu na rocha, você quis assumir a responsabilidade como dizendo, eu, Moisés, vou guiar vocês no deserto. Você assumiu a posição de Jesus. Você assumiu a posição de Deus. Você quis dizer, não, eu sou líder, por isso está aqui, ó, bateu na rocha, saiu água. Ok, eu fiz sair água, por misericórdia do povo, mas não por causa de você. Então agora tem uma consequência. Você não vai entrar na terra prometida. Olha a consequência. Quanto tempo demorou? Quase 40 anos depois demorou a consequência. Mas, como Moisés se arrependeu do seu pecado, ele sofreu a consequência que não entrou na terra prometida, mas como se arrependeu do seu pecado, qual foi o resultado? Qual foi? Ele morreu e Deus levou Moisés para onde? Para o céu. Essa consequência eu quero. A consequência é o quê? De estar com Jesus. Por quê? Porque a consequência final é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, se você quer uma consequência boa para a sua vida, ou você vive com Jesus todos os dias, ou gradativamente você vai, infelizmente, sofrendo
a consequência final do pecado. Quero convidar você, nesses momentos, a pensar se sua vida está indo na direção de ser uma bomba, ou se sua vida está indo na direção, como diz em Daniel, capítulo 12, versículo 3, de ser uma estrela a brilhar por Jesus. Aqueles que servirem a Deus, os servos de Deus, serão como estrelas a brilhar para sempre. Há muita diferença entre uma estrela e uma bomba. Uma bomba faz um estrago muito grande. Pode demorar para ser construída, mas a consequência vai ser imediata quando explodir. Agora, uma estrela, quanto tempo o sol está brilhando? E quanto tempo vai brilhar mais ainda? Quero desafiar você a ser uma estrela. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos transforme de bombas em estrelas? Que transforme as nossas decisões erradas para que sejam decisões corretas? Para que a gente não seja uma decepção para a família, uma decepção para a igreja, uma decepção para a sociedade, porque finalmente descobriram que aí ele estava fazendo aquilo, etc, etc. Mas que sejamos uma alegria para os céus. Porque, inclusive, se você se arrepender, você está marcando uma festa no céu. Vamos marcar uma festa no céu agora? Vamos marcar uma festa no céu? A gente consegue marcar aqui, agendar uma festa no céu. Como que a gente faz isso? Como a gente faz? Aquele que se arrepender, o que vai acontecer? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há uma festa no céu, se você e eu nos arrependemos de nossos pecados. Que o Senhor Jesus transforme o seu sentimento de gostar do pecado em sentimento de gostar de obedecer a Deus, de obedecer a Jesus. Jesus transforma os seus momentos de buscar fazer uma coisa que vou fazer escondido, porque depois ninguém vai descobrir mesmo e tal, que faça diferente. Eu vou fazer as coisas claramente, porque eu sei que com Jesus, aquilo que eu faço de bom terá um resultado. Talvez não brilhe muito agora, talvez nem muitas pessoas percebam a sua busca de ser fiel a Deus. Talvez até sofra alguma injustiça. O próprio Senhor Jesus diz que você tem que fazer um investimento no reino celestial. Porque mesmo que você perca alguma coisa nessa terra, no futuro receberá 100 vezes mais e a vida eterna com Jesus. Podemos pedir isso para o Senhor Jesus? Eu gostaria nesse momento, se você tem o desejo no coração, de pedir perdão dos seus pecados e buscar de Jesus sabedoria para tomar boas decisões, para fazer da sua vida uma decisão seguindo ao Senhor Jesus todo o tempo. Se você tem no seu coração o desejo de ser uma estrela a brilhar por Jesus para sempre, e não de ser uma decepção no final da história, eu peço que humildemente, buscando esse arrependimento, que você fique em pé para orarmos a Deus e entregarmos a sua vida e a minha vida nas mãos de Deus. Senhor, nosso Pai, nos despedimos desse culto, agradecidos a Ti pelos momentos de passar ouvindo a Tua palavra. Nós temos histórias e mais histórias na Bíblia, de pessoas que fizeram coisas que não são as melhores, que cometeram pecados. Alguns tiveram consequência imediata, outros tiveram consequência anos e anos depois. Mas, Senhor, nós aprendemos na Bíblia de que há uma esperança para aquele que se arrepende. Por isso, Senhor, nos arrependemos de nossos pecados e faltas e pedimos a Ti forças para sermos fiéis filhos Teus, para seguirmos a Tua vontade todo o tempo, para sermos estrelas a brilhar por Jesus e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, tira, Senhor, do nosso coração esses desejos egoístas e pecaminosos e coloca em nosso coração, Senhor, esta alegria de Te servir, de ler a Tua palavra, de orar, de fazer Tua vontade. Nos despedimos rogando ao Senhor que um dia, na volta do Senhor Jesus, sejamos todos considerados como estrelas para o reino celestial, para brilhar por todo sempre na presença de nosso Senhor Jesus. Dá-nos esta vitória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
em paz eu vou. Coloca dentro da sacola para mim. Ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou.